Bom dia a todos. Nessa aula vamos trabalhar as leis de Newton. As leis de Newton, elas são a base da mecânica que governam e também explicam a causa do movimento. Na última aula trabalhamos com o conteúdo de cinemática, cujo objetivo era apenas entender as características do movimento. Não tínhamos como objetivo estudar as causas. E hoje vamos estudar as causas através das leis de Newton. Primeira lei de Newton é a lei da inércia. A lei da inércia ela tem um papel importante e ela vai ser descrita em detalhes nessa aula. Princípio fundamental da dinâmica explica a quantificação da força e como que a força está relacionada com a aceleração, né, que dá origem ao movimento. E também a terceira lei de Newton, ação e reação. E no final aqui eu vou fazer um resumo do conteúdo e também no final vou fazer alguns exercícios relacionados às três leis. Então, esses exercícios eles são bem focados para a parte de vestibular, Enem. Então, é um conteúdo bem introdutório. Tá? Numa aula posterior, vou fazer exercícios mais detalhados com exercícios de vestibular. Nesse caso, vamos começar com a primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton, ela diz o seguinte, é o princípio da inércia. A primeira lei de Newton afirma que todo corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante externa atue sobre ele. Então, se eu tenho um corpo, a única forma de alterar o estado de movimento de um corpo é através de uma força externa. E essa força externa pode ser um agente ou uma pessoa que aplica uma força, por exemplo, sobre essa caixa. Nesse caso, se não há uma força aplicada sobre o corpo, então o que eu posso concluir? Que a força resultante, o que é força resultante? A somatória de todas as forças que atuam sobre o corpo. Se eu somar todas as forças e resultar em zero, significa que a velocidade do corpo é constante. Por que isso? Porque se a força sobre o corpo é zero, a força resultante, significa que eu não tenho aceleração. Logo, o corpo está em movimento retilíneo uniforme. A velocidade constante, ou no caso em que a velocidade é igual a zero, o objeto está em repouso. Então a gente pode definir exatamente com essa relação aqui. O que significa isso? Que se a somatória das forças sobre o objeto é igual a zero, implica que a velocidade do objeto ela é constante, ou, vou até colocar um extra aqui, ou no caso em que o objeto tem uma velocidade igual a zero, significa que o objeto está em repouso. Se a velocidade é igual a zero, ou seja, implica que o objeto está em repouso. V0 igual a zero, objeto em repouso. Tá? Isso é um ponto importante que a gente já falou na aula de cinemática. Então, se o corpo estiver em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Isso é uma consequência da primeira lei de Newton. E se ele estiver em movimento e não tem nenhuma força atuando sobre ele, significa que não existe nenhum agente capaz de alterar o seu estado de movimento. Se o seu estado de movimento é de velocidade constante, e eu não tenho nenhuma força atuando sobre ele, significa que a sua velocidade é o quê? É constante. Se a velocidade é constante, ele permanece na mesma direção e no mesmo sentido. Tá? Vamos lembrar o seguinte, nesse desenho, ele tem uma direção, por exemplo, direção horizontal. Né? Então eu tenho o movimento na direção horizontal. Está no mesmo sentido e na mesma direção, e a velocidade é constante, então, a única forma de mudar esse estado é através de uma força. E no caso que não tem uma força, então o corpo permanece no seu estado de movimento. Então, a propriedade que descreve essa resistência à mudança de movimento é chamada do quê? De inércia. Esse é um conceito extremamente fundamental na primeira lei.
A inércia é a resistência do corpo à mudança de movimento. Então, destacar isso aqui, inércia. A massa de um corpo, a gente define como a inércia desse corpo, que é uma medida, né? Então, quanto maior a massa, vamos destacar isso aqui, ó. Quanto maior a massa, maior a dificuldade de alterar o seu estado de movimento. Extremamente importante. Então, quanto maior a massa, maior a dificuldade ou a resistência de alterar aquele estado de movimento. Exemplos: passageiro projetado para frente ao frear o carro. Ou o caso de um objeto em repouso sobre a mesa. Permanece parado até que uma força atue sobre ele. Ou o caso de um satélite que mantém o seu movimento no espaço com pouca interferência externa. Aqui eu tenho um satélite em órbita. Por exemplo, a órbita terrestre. No caso que esse satélite ele tem uma velocidade de rotação, que ele está girando em torno da Terra, se eu não tenho nenhuma interferência externa além da gravitacional, ele vai permanecer com a sua velocidade constante orbitando em torno da Terra. Vamos para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica estabelece que a aceleração, então, quando eu tenho uma força, ela estabelece que, se eu tenho uma força atuando sobre o corpo, resulta em uma aceleração. E essa aceleração é diretamente proporcional à força. Então, vamos destacar isso. A aceleração de um corpo é diretamente que resulta no quê? Quanto maior a força, maior a aceleração. Então, e também podemos concluir o seguinte: quanto maior a massa, menor a aceleração para a mesma força. Então, isso eu vou colocar exatamente isso aqui, ó. Então, eu tenho uma força aplicada sobre um corpo de massa m. Então, essa força aplicada sobre o corpo resulta em uma aceleração. Então, quanto maior a força, maior a aceleração. Podemos concluir isso. Agora, quanto maior a massa, menor a aceleração. Lembra do fato em que quanto maior a massa, então a massa ela tem uma relação direta com a sua resistência de alteração do estado. Se ele tem um estado de repouso, o objeto está parado, significa que quanto maior a sua massa, maior vai ser a dificuldade para alterar aquele estado de movimento, que é o estado de repouso. Se eu quero sair do repouso e passar a ter uma velocidade, eu preciso aplicar uma força maior, tá? Para uma massa maior. Então, podemos concluir que quanto maior a massa, menor a aceleração. Então, concluindo, a segunda lei de Newton estabelece exatamente essa relação aqui, ó. O que diz essa relação? Essa relação é a somatória das forças que atuam sobre o objeto, sobre o corpo de massa m, é igual a massa vezes a aceleração. Então, quanto maior a força, maior a aceleração. Quanto maior a massa, menor a aceleração para a mesma força. Então, matematicamente, a gente pode concluir essa relação aqui. Quais são as grandezas envolvidas nesse sistema? Esse sistema tem a força, que ela é medida em newtons, tá? Letra maiúscula, newtons. Massa, que é medida em quilogramas. E também a aceleração, que é medida em metros por segundo. Qual que é a definição da unidade de força? A gente define a força como 1 newton em homenagem a Isaac Newton. 1 newton corresponde a 1 quilograma vezes 1 metro por segundo. Ou seja, 1 newton equivale a uma força aplicada sobre um corpo de uma massa de 1 kg com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, podemos concluir que 1 newton
é a força aplicada a um objeto de massa m de 1 kg com uma aceleração correspondente a 1 metro por segundo. Então, qual que é a interpretação? Quanto maior a força aplicada, maior a sua aceleração, como a gente viu anteriormente. Quanto maior a massa, menor será a aceleração para a mesma força. Tá? Então, a gente vai deixar destacado isso aqui. Nesse caso, assim, ó, quanto maior a massa, menor a aceleração para a mesma força. Um exemplo para o princípio fundamental da dinâmica. Como é que eu posso calcular a força sobre um objeto de massa 4 kg com uma aceleração de 3 metros por segundo? Então, eu tenho uma massa de 4 kg com uma aceleração de 3 metros por segundo. Então, basta você fazer a multiplicação da massa vezes a aceleração. Então, vai dar 4 vezes 3, dá 12 newtons. Nesse caso que acabamos de calcular, calculamos apenas a intensidade da força. Tá? Você pode até também colocar como uma informação adicional a direção e o sentido. Mas esse caso aqui é só para mostrar como você calcula a força através da lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Basta multiplicar massa vezes aceleração. Quais são as conclusões? Força resultante, ela é responsável por alterar o estado de movimento do objeto. Então, se a força ela é zero, se a força resultante é zero, eu não sou capaz de alterar aquele estado de movimento do objeto. Ele vai permanecer naquele estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme. Se eu tenho uma força resultante diferente de zero, ela é capaz de alterar o estado de movimento, tá? Como a gente viu anteriormente. E isso resulta no seguinte: se eu tenho uma força resultante diferente de zero, ela é capaz de não somente mudar a direção e o sentido, mas também a aceleração, né? Então, com uma força, eu tenho uma aceleração. Então, ela é diretamente proporcional. Então, a força ela é capaz de alterar a direção e sentido, no caso, que é o estado de movimento do objeto. Se eu tenho um objeto em movimento numa direção e num sentido, e eu tenho aplicado sobre ele uma força resultante diferente de zero, ela é capaz de alterar a direção e o sentido do objeto. Tá? Outra conclusão importante: direção e sentido são os mesmos para aceleração e força. Se eu tenho uma força, vou fazer um desenho aqui. Se eu tenho uma força, ou desenhar uma força como uma setinha. Se eu tenho uma força na direção, nessa direção horizontal, a aceleração está também na mesma direção e sentido. Vou colocar aqui A de aceleração e vermelho. Toda força e aceleração tem o mesmo sentido e direção. Se eu tiver outra força assim, ó, uma força nesse sentido e nessa direção, tá vendo que é diferente dessa força aqui. A aceleração na mesma direção e no mesmo sentido. Tá? Então concluímos essa informação. Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton, ela estabelece o princípio da ação e reação. Nesse princípio, você tem que ter ideia é o seguinte: que toda ação de uma força tem uma reação. Na terceira lei de Newton, ela afirma o seguinte, que toda força de ação existe uma força de reação. E elas têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Isso é importante. Vou até destacar isso aqui. Sentidos opostos. Sentidos opostos. Mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Toda ação e reação
tem mesma intensidade, direção e sentidos opostos. Então eu deixei destacado aqui, ó, mesma intensidade. Intensidade aqui é a força, é o módulo da força. Por exemplo, 5 newton. Mesma direção, horizontal, vertical, na diagonal. Tá? Então esses são os tipos de direção. Tem a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Por exemplo, eu tenho um sentido nesse sentido positivo e uma outra força no sentido oposto negativo. Então tem o sentido positivo ou direita ou esquerda, tá? Nesse caso eu tenho no sentido positivo e no sentido negativo. São sentidos opostos. Deixar destacado isso aqui, ó. Então eu tenho isso aqui, ó. Então tenho sentidos opostos para uma força F e uma força F no sentido positivo e uma força F no sentido negativo. Perceba que aqui eu estou colocando um vetor. Força é vetor. Carrega 3 informações: direção, sentido e intensidade. Tá? Atuam em corpos diferentes. Isso é um fator importante. Toda ação e reação ela não acontece no mesmo corpo. Se eu estou aplicando uma força sobre um objeto, a força que eu aplico está no objeto. Qual que é a reação? A reação não está no mesmo objeto, está no sentido contrário. Então, a força que o objeto aplica vai ser em sentido contrário, no caso, no agente que atua aplicando a primeira força, que é a ação. Então, por isso eu falo que é ação e reação. Fator importante da ação e reação na terceira lei de Newton. Elas não se anulam. Importante isso. Por que elas não se anulam? Porque elas não se equilibram, porque elas são aplicadas em corpos diferentes. Se eu tenho ação e reação, elas são forças que são aplicadas em corpos diferentes. Então, eu não consigo estabelecer o equilíbrio de forças no par ação e reação. Toda vez que você estiver em contato com esse conteúdo, perceba o seguinte: toda força que está relacionada à terceira lei de Newton tem um par ação e reação. Então a gente fala que toda ação tem uma reação. Então a gente define como um par ação e reação. E são aplicadas em corpos diferentes. Ao empurrar uma parede, ela exerce uma força de mesma intensidade sobre você. Então, quando você aplica uma força na parede, tem duas intensidades aí. Tenho a força, eu vou fazer um desenho para fazer o desenho, que assim, vou fazer uma linha aqui que representa a parede. Aqui é a parede. Se eu tenho uma força F aplicada aqui, estou empurrando a parede, estou aplicando uma força na parede, qual que seria a reação da parede? Seria uma força contrária. Tem a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Eu posso dizer que essa força está no sentido... Vou fazer de preto aqui para ter uma noção de... Esse sentido aqui é o sentido positivo. Sentido positivo. Então, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho essa força está aplicada no sentido positivo e essa força está aplicada no sentido negativo. Elas são de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Um foguete, por exemplo. Foguete é um outro exemplo. Como é que um foguete ele é lançado? Ele é lançado pelo fato que existe uma força que é aplicada quando os gases são expelidos com a combustão do hidrogênio, no caso, né? Que combustível de hidrogênio de um foguete é hidrogênio. Então ele injeta ar na direção contrária para subir. Então é uma força aplicada para baixo. E essa ação dessa força tem uma reação. E a reação é justamente lançar o foguete. Outro exemplo é ao caminhar. Quando a gente caminha, a gente empurra o chão para trás. E o chão empurra a gente para frente. Tá? Então esses aqui são alguns exemplos de ação e reação. Então você já tem uma noção dessa lei. Resumo geral sobre as 3 leis que você precisa para resolver os exercícios. Primeira lei, a gente chama de lei da inércia. Na lei da inércia, a gente sabe que sem força resultante,
o movimento não se altera. Eu preciso de um agente capaz de alterar o estado de movimento daquele corpo. Se eu não tenho força, se a força é zero, não tem mudança de movimento. Não é o movimento se mantém no seu estado, ou seja, de repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Segunda lei, a força resultante produz uma aceleração dada por F igual a ma, onde m é a massa do objeto. E a terceira lei de Newton, que é o par ação e reação, onde eu tenho toda ação, existe uma reação. Sempre. Agora, eu vou fazer alguns exercícios que resumem todo o conteúdo trabalhado até aqui. Então, se atente a isso. Os exercícios eles são mais dinâmicos no sentido de tem uma fórmula, como eu faço para calcular uma determinada grandeza sabendo duas informações, como sabendo a massa e a aceleração, calculo a força, ou sabendo a força e a massa, calculo a aceleração. Então, esses exercícios vão se resumir a basicamente calcular uma das grandezas envolvidas no problema. No caso aqui, o primeiro exercício, eu tenho uma força de 20 newtons. Se atente a isso, destaque os dados do problema para que você possa resolver com mais clareza. Então, eu tenho uma força de 20 newtons que atua sobre um corpo de 4 kg. Aí ele pede para você calcular a aceleração que o objeto está submetido. Então, toda a força resulta em uma aceleração. No caso aqui, aplicamos quem? A segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. O que diz o princípio fundamental da dinâmica? Que a força é igual a massa vezes a aceleração. A somatória das forças. No caso aqui, a gente tem somente uma força. Se eu tenho apenas uma força, a força que entra aqui é 20 newtons. Eu quero calcular quem? A aceleração. Eu preciso isolar o A aqui. Aqui eu estou colocando apenas a intensidade das grandezas. Então, como eu sei já a força e a massa, basta dividir 20 por 4. Resulta em 5 metros por segundo a aceleração. Então, uma força de 20 newtons aplicada a um objeto de massa de 4 kg é capaz de imprimir uma aceleração de 5 metros por segundo. Essa é a resposta desse exercício. Bem simples. Próximo exercício está relacionado à força. Cálculo da força necessária para acelerar um objeto de massa 1000 kg com uma aceleração de 2 metros por segundo. Então, qual seria a força necessária para imprimir uma aceleração de 2 metros por segundo a um objeto de massa de 1000 kg? O que eu vou fazer? Usar a segunda lei de Newton. Bem simples. Tenho a massa? Tenho. Tenho a aceleração? Tenho. Então, basta multiplicar 1000 vezes 2, resultando em 2000 newtons. Essa é a força necessária para colocar uma aceleração de 2 metros por segundo. A massa de 1000 kg. Próximo exercício, eu tenho um corpo de 10 kg que ele sofre. Você tem duas forças atuando sobre esse corpo. Aqui entra o fato de você calcular a força resultante que atua sobre o objeto. Eu tenho um corpo de massa de 10 kg e eu tenho forças. Eu tenho mais de uma força atuando sobre o objeto. Anteriormente a gente fez com apenas uma força. Esse caso é interessante porque é a primeira vez que a gente vai calcular a força resultante devido a duas forças. Ou seja, no caso aqui, eu tenho uma força de 40 newtons que está para a direita e uma força de 10 newtons que está para a esquerda. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer apenas eu vou fazer um diagrama aqui para mostrar o que está acontecendo. Eu posso fazer assim, ó. Posso colocar uma seta de vermelho, assim, uma seta para a direita. E aí eu tenho outra seta que está para a esquerda. Inclusive eu estou fazendo até com um certo tamanho para representar a escala ou
a intensidade da força. Você percebe que a força que é dada pela seta vermelha, ela é maior, então a sua intensidade é maior. Então nesse caso aqui eu vou fazer de vermelho, eu tenho uma força, isso aqui é um vetor, e eu estou colocando na direção positiva, vou até fazer de cor diferente. Esse aqui é o sentido positivo. E esse aqui é o sentido negativo. Então nesse caso aqui eu tenho 40 para a direita, estou colocando positivo aqui, mas você pode entender como direita, e para o sentido negativo, esquerda. Nesse caso, eu tenho que a força resultante é a somatória dessas duas forças. Como é que você vai fazer? Você vai somar vetorialmente essas duas forças. Tem que fazer uma soma vetorial. Essa soma vetorial leva em consideração o sentido da força. Eu tenho uma força que está no sentido positivo 40 mais 40 menos 10. Eu estou fazendo uma soma vetorial aqui, né? E todos estão na mesma direção. Se eu fazer essa soma, a resultante é exatamente 30 newtons. Então, a força que o objeto com massa de 10 kg, ele é submetido a uma força resultante de 30 newtons. Tá? Como mostrado nesse desenho aqui. Como eu faço para calcular a aceleração que o exercício pergunta? Como que é a aceleração que ele está submetido? É só usar a segunda lei de Newton. E na segunda lei de Newton eu tenho que 30 é igual a 10, que é a massa, que é a inércia do corpo, vezes a aceleração. Passa dividindo esse 10, então você vai ter 30 dividido por 10, resulta em 3 metros por segundo a aceleração que esse objeto está submetido devido à força resultante de 30 newtons. Próximo exercício. Um corpo em repouso sofre uma força resultante de 5 newtons. Então aqui ele já está te dando a força resultante. E ela é constante. E durante 3 segundos, então a força ela atua durante só 3 segundos. Encontra a velocidade final para uma massa de 2 kg. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, como eu sei que a força é 5 newtons, a força é 5 newtons, e eu tenho a massa do objeto, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular quem? A aceleração do objeto, usando a segunda lei de Newton. Então, na segunda lei de Newton, eu tenho que a força resultante, que é 5, é igual a 2, a massa, vezes a aceleração. Passa o 2 dividindo, né? Ele passa dividindo. Se ele passa dividindo, eu tenho 5 por 2, resulta em 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que o objeto está submetido. Como é que eu faço para calcular agora? É a velocidade final do objeto. Então eu quero encontrar a velocidade final do objeto. Vou usar a relação V igual a V0 mais A vezes T, que é da parte de cinemática que estudamos na última aula. Então a velocidade ela é proporcional à velocidade inicial mais a aceleração vezes T. Como sabemos que a velocidade é igual a zero, que ele parte do repouso, então basta substituir os valores e fazer essa conta, né? Então a velocidade é zero inicial mais 2,5 vezes 3 resulta em uma velocidade de 7,5 metros por segundo no instante de 3 segundos, né? Porque a gente fez essa multiplicação. Então essa é a velocidade depois de 3 segundos. Essa é a velocidade final. Se ele começa com uma velocidade inicial de zero, ele sofre uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo a sua velocidade muda de 2,5 metros por segundo. Então, depois do primeiro segundo, a velocidade saiu de zero e foi para 2,5 metros por segundo. Depois de mais um segundo, foi para 5 metros por segundo. E depois de mais um segundo, completando os 3 segundos, resulta numa velocidade de 7,5 metros por segundo, velocidade final do objeto. Então, último exercício
dessa parte, eu vou trabalhar justamente com a terceira lei de Newton também, e também usar a segunda lei de Newton, mas eu gostaria de introduzir uma informação importante aqui, que existem diversos tipos de força. E um tipo de força específico que vamos estudar nesse exercício é a força de atrito. E a força de atrito ela tem um papel importante no nosso dia a dia, né? Porque ela é o que dá origem ao fato de, quando você empurra um objeto sobre uma determinada superfície, você tem uma reação que é devido à força de atrito. Então, nesse exercício, eu tenho um bloco de 5 kg que ele está numa superfície horizontal. E essa superfície horizontal existe uma coisa chamada coeficiente de atrito. Nesse caso aqui eu tenho um coeficiente de atrito que a gente chama de μ. E esse μ é 0,2 nesse caso específico desse exercício. Determine a força necessária para mover o bloco com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, todo exercício que envolve força, é necessário que você entenda o diagrama de forças que atua sobre o objeto. O que significa diagrama de forças? É as forças que atuam sobre o corpo, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um bloco sobre uma superfície e você está vendo essas setas? Essas setas representam as forças que atuam sobre o corpo. Esse é o primeiro passo. Toda vez que você estiver resolvendo um exercício, identifique as forças que atuam sobre o corpo. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho uma força que é aplicada sobre o corpo de massa 5 kg e ele tem sobre ele uma força também de atrito que atua sobre o corpo, que impede o seu movimento. Ela é uma força de resistência ao movimento, que a gente chama de FAT, que é essa força vermelhinha aqui. Ó. Ela é a força de atrito. A força de atrito ela é contrária à tendência de movimento. Se a tendência de movimento é nesse sentido, que eu estou colocando a setinha aqui, ó, positivo, a força de atrito ela é contrária à tendência de movimento, nesse primeiro momento. A força-peso é a força gravitacional que atua sobre o objeto e ela está sendo aplicada para baixo. Então ela exerce uma força sobre a superfície. Naturalmente, a gente sabe da terceira lei de Newton que toda ação, qual que é a ação? A força-peso. Ela aplica uma força sobre a superfície. E essa ação, toda ação existe uma reação. Qual que é a reação? A gente chama de força normal. Ela tem mesma intensidade, mesma direção em sentido oposto. Ou seja, sentido, nesse caso, para cima, a força normal, e a força-peso aplicada para baixo em direção ao centro da Terra. Então, agora, a partir do momento que a gente sabe quais são as forças que atuam sobre o objeto, a gente está em posição de entender a dinâmica de movimento desse sistema. A força de atrito ela é proporcional a essa... É descrita por essa relação aqui, né? Então, tem a força de atrito que ela é proporcional ao coeficiente de atrito entre a superfície e o objeto, e a força normal que é aplicada sobre o objeto. Então, nesse caso aqui, podemos concluir que a normal tem a mesma intensidade da força-peso. Então, massa vezes gravidade. Então, a normal entra aqui. Então, é massa vezes gravidade. Podemos concluir que a força de atrito é μ vezes m vezes g. Eu tenho a gravidade, tenho o coeficiente de atrito. Então, coeficiente de atrito, tenho a massa e tenho a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu fizer essa multiplicação, eu vou encontrar justamente 10 newtons. 10 newtons para quem? Para força de atrito. Tá? Então, podemos concluir isso. Aplicando a segunda lei de Newton, o que eu tenho? A força aplicada. Quem que é a força aplicada? Eu vou fazer... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, ó. Fazer o seguinte, a força aplicada é exatamente isso aqui. Essa é a força aplicada. A força aplicada
A força aplicada é essa aqui. A força de atrito, calculamos. Força de atrito é essa aqui. Por que está com o sinalzinho de menos aqui? Porque ela é contrária à tendência de movimento. Então, eu tenho a força aplicada menos a força de atrito igual a massa vezes a aceleração. Sabemos a aceleração que o objeto é submetido? Sim. Né? Ele falou no exercício. A aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a partir dessa relação aqui, ó, a gente pode calcular a força aplicada. Só substituir os valores. Menos 10 igual a 5 vezes 2, que dá 10. Então, a força aplicada, aqui você tem menos 10, passa por outro lado, você tem que inverter esse sinal, vai ficar positivo, então vai ficar 10 mais 10, 20 newtons. Então, a força aplicada sobre o objeto de massa 5 kg é exatamente 20 newtons. Então, concluímos essa parte de exercícios relacionados às 3 leis de Newton. Na próxima aula eu vou trazer exercícios mais específicos voltados para Enem e também vestibulares da FUVEST, da Unicamp. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, que nas próximas aulas eu vou trazer mais conteúdos relacionados à física, relacionada a Enem e vestibulares. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.